O reino de Satanás está entre nós. Você vai entender o que eu vou falar e, por favor, por caridade, a sua alma, não pule esse vídeo por nada. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou um missionário católico, casado, pai de 5 filhos, e esse é o nosso programa semanal Alma Eucarística. Se você ainda não conhece esse canal, se inscreva, mas se você é inscrito, ative as notificações, porque sem notificação você não recebe esses vídeos. Por que eu falei o reino de Satanás? Por causa de uma frase de um santo chamado São Pedro Julião Eymard, que dizia: o reino de Satanás avança na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída, e eu vou te explicar. Você vai precisar prestar muita atenção porque eu estou falando isso. Eu estou gravando este vídeo hoje, que não é na quinta-feira, acho que hoje é terça, né? Terça-feira. E eu moro no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jaú. E depois que eu levo os meus filhos todo dia na escola, eu vou para a Santa Missa. Inclusive, depois da Santa Missa, eu sempre faço uma live de uns 10 minutos. Me siga lá no Instagram, @AndersonPregador. Porque pregar, depois que comunga, reza e adora, simplesmente vem mensagens maravilhosas. E aí, depois que eu comunguei Nosso Senhor Jesus Cristo, eu achei tão forte e veio tantas luzes para mim hoje meditar o Evangelho sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue e tocou o Nosso Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho, que está lá em Marcos 5, diz, gente, que a mulher sofria anos, acho que foi 20 anos, com essa terrível enfermidade, que ela gastou todas o dinheiro dela com a questão de médico, ela não tinha sido curada. E você imagina o infortúnio daquela mulher. E ao saber que Jesus estava passando, ela não conhecia Cristo, ela escutou. Então logo a fé provém da pregação, escutou falar de Jesus e foi até ele. E com tanta fé e com tanto sofrimento aquela mulher estava, era a última esperança dela, ela tocou em Jesus e o Cristo olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? E a mulher se manifesta, ele diz: a tua fé te salvou, tua fé te curou. Quando eu estava meditando sobre isso, eu pensei comigo mesmo, eu falei: quem desfruta mais da presença de Jesus? Esta mulher que tocou na orla do seu manto, ou nós católicos que estamos aqui e que o estamos comungando? Ela tocou no manto dele, eu estou dentro de mim com o corpo dele, com o sangue dele, com a alma dele e com a divindade dele dentro de mim. E aí depois eu fiquei meditando nisso e olhei para a igreja. Qual que é o comportamento habitual dos católicos, não somente onde eu fui hoje, mas em todos os lugares? Eu percebo isso. Não se tem mais, na vida dos católicos, aquele costume de fazer o quê? A devida ação de graças. As pessoas comungam, rapidamente se levantam, e o que é muito costumeiro. E deixa eu falar isso daqui, principalmente as mulheres fazem isso. É uma exortação. Começam a conversar dentro da igreja, com Jesus dentro do seu próprio coração, fazem uma ação de graça superficial, minguada, e ali não há uma demonstração de fato de fé comparando com a vida dos santos. Teve santos que abraçavam-se a si mesmo, como São Pedro Alcântara, e ficava 2 horas em oração recolhido com Jesus. Eu sei que muitos leigos na parte da manhã não têm tempo para fazer isso, porque até alguns vão para o trabalho. Mas, gente, a gente não vê nem 5 minutos. E aí eu fiquei pensando comigo na meditação. Se aquela mulher não tocasse em Jesus, ela iria perder uma graça estupenda na vida dela, que seria o quê? A perda da cura da sua enfermidade que a estava vitimando há 20 anos. E aí eu perguntava para mim mesmo, quantas vezes nós não perdemos graças de cura em virtude do nosso péssimo comportamento com Jesus? Jesus pode curar fisicamente uma pessoa e ela tendo uma fé fervorosa e rezando e suplicando? Obviamente. Jesus pode curar pessoas de pecados mortais, onde ela está escrava sob o poder de Satanás? Logicamente. Curar de vírus, de vícios, doenças emocionais, depressão, desânimo e tanto? Pode. Pode também usar da ajuda dos médicos, mas eu estou falando sobre Jesus e Eucaristia. Eu dei um testemunho muito bonito de uma cidade onde eu fui pregar, e uma menina escutou com tanta ênfase a minha pregação que trouxe a mãe dela no final do encontro, e aí eu conto mais detalhadamente esse testemunho, você pode ir lá no Instagram ver, que a mãe dela chegou no final do encontro de cadeira de rodas e eu rezei pela mãe dela, a mãe dela levantou e saiu andando. Mas vamos lá.
Quando eu vou ao encontro do Patoninho e pergunto para ele e começo a conversar com ele sobre esse evangelho, sobre essas coisas, eu falei, padre, essa mulher recebeu uma palavra de Jesus, a tua fé te salvou. Então você vê que em virtude da fé da pessoa, ela pode receber mais graças ou menos graça. Só que Santo Agostinho tem uma frase que, putz, é muito forte, as pessoas têm que sentir um peso escutando isso. Elas têm que sentir, poxa, eu não poderia perder isso. Santo Agostinho falava, eu tenho medo do Jesus que passa e que não volta. Por quê? Porque se na ação de graça de hoje da missa, algumas pessoas tinham alguma graça para receber em virtude do seu recolhimento, do seu amor, da sua conversa amorosa com Jesus, Jesus passou, essa pessoa perdeu essa graça. E pasmem, a graça que essa pessoa iria receber hoje já era, ela pode receber outra amanhã, mas a de hoje é hoje. E é assim que se trata essa questão das graças de Jesus. E aí, por que eu usei a frase inicial de São Pedro Julião Eymard? O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. Qual é a fé do povo na Santa Igreja que recebe Jesus e não tem um ato de fé demonstrativa de amor? Por quê? Porque o Jornal do Vaticano, o Observatório Romano, ele deu uma nota lamentando o mau comportamento dos católicos, porque é parte da vida de fé eucarística a ação de graças. E pasmem, meus irmãos, Jesus chegou a reclamar, mas assim, tristemente com alguns santos, por causa dessa falta de ação de graças, né, de companhia de Jesus. E aí, eu pensei comigo, bom, eu vou falar sobre isso, mas eu não posso deixar o povo somente assim, eu tenho que trazer alguma coisa nessa meditação, que as pessoas podem sentir uma dor, mas eu preciso crescer. Então, eu fiz algumas anotações aqui, e tem uma frase aqui que eu gostaria de trazer para vocês, de um livro que eu falei assim, poxa, esses homens iluminados aqui nos levam a pensamentos elevados. Vamos lá. Uma fé que busca provas e razões não é mais imaculada, não é mais autêntica, segundo afirmam alguns teólogos. Para mim acreditar em Jesus na Eucaristia, eu preciso ver um milagre tremendo, porque senão eu estou olhando para um pedaço de pão, ele tem gosto de pão, papapá. Não. São Luís, o rei da França, escutou falar que numa missa tinha acontecido um milagre tremendo. O menino Jesus tinha aparecido na hóstia. E o pessoal chegou para ele, São Luís, você precisa ir lá ver, o senhor é muito católico. Ele falou, não, eu não preciso ir ver, porque eu creio tão piamente na presença de Jesus, na Eucaristia, que eu não preciso ver a presença dele, do menino Jesus. Eu creio e isso me basta. Agora, olha bem, gente, algumas coisas que Nosso Senhor fez para manifestar na igreja o seu amor. Puxa, Beata Alexandrina viveu 18 anos só comungando. As pessoas iam lá, a mulher não tomava banho, não usava banheiros, tinha um cheiro de rosa no corpo, o peso dela não modificava, e 18 anos. Agora, tem uma outra mística francesa que não viveu 18 anos, ela viveu 52 anos somente da Eucaristia. E Jesus está mostrando ao mundo, olha, se vocês não creem, o que é isso daqui? Mas mais forte ainda do que isso é a transformação de pecadores em santos. Esses são os santos que a Santa Missa produziu. São Pascoal de Bailon, Padre Pio, São Pedro de Alcântara, Santa Gemma Galgani. Se você perguntar para esses santos todos, qual que é a fonte da sua santidade? Aí você pode falar assim, é Nossa Senhora, mas a vida mariana sempre leva para a vida eucarística. Ou seja, uma vida mariana é sempre eucarística. Aí você pergunta, gente, o que é a fé? Aí eu vou te responder com o que nos ensina o Frei Antonino de Castelamare. A fé é a adesão da nossa inteligência, movido unicamente pela autoridade infalível de Deus, as verdades por ele reveladas e como traz apresentadas pela Santa Igreja. Poxa, eu sou católico. E aí vem uma coisa. Eu sou católico, mas eu tenho uma vida de estudo. Eu leio o catecismo, eu leio a vida dos santos. Eu ainda irei apresentar 2 livros para vocês aqui.
porque eu tenho uma editora, poxa, se uma pessoa lesse Excelências da Santa Missa e lesse esse livro aqui do Presídio de Amor, a vida dela nunca mais seria a mesma. Mas as pessoas têm preguiça de ler um livro, por exemplo, 163 páginas. São palavras de Jesus falando para a irmã Amália sobre a Eucaristia. Você quer algo mais profundo do que Jesus falando sobre ele mesmo? Ah, não, mas eu tenho preguiça. Mas aí não vai. Sem estudo, sem oração profunda. Eu estava me meditando e pensando comigo mesmo. Se Jesus aparece ali na igreja, visivelmente, porque fisicamente ele já está. A Eucaristia é uma presença física. Será que as pessoas se comportariam da mesma maneira? Ah, não, se Jesus estivesse fisicamente ali, e claro, eu ia olhar para ele, beijar as suas mãos, conversar, escutar a voz dele e beijar os seus pés. Nossa, imagina ver Jesus, meu Deus do céu. Aí uma pessoa, se ela irrompe numa resposta tão infusiva assim, infelizmente eu tenho que dizer para ela assim, você não tem fé. Por quê? Porque se a Eucaristia não basta para você, porque a palavra dele diz, em Mateus 26, tomai e comei, isto é o meu corpo, você precisa de algo que ele não vai manifestar na sua vida para você crer. E aí eu estava meditando uma coisa aqui, que eu achei extremamente lindo, que vai falar sobre a questão da fé. Olha isso daqui, ó. Creio que Jesus está lá na hóstia consagrada, verdadeira, real e substancialmente. Quem me disse? A sua palavra. Quem me garante? A sua palavra. Mas a minha razão nada compreende de tal mistério. Quem poderá persuadir e convencer a minha razão? A palavra de Jesus. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Mateus 24:35. Mas os meus sentidos protestam os meus olhos, que vem somente tão a hóstia, as minhas mãos que tocam apenas na hóstia, a mão do sacerdote principalmente, né? Eu tenho o costume de comungar na boca, né? Protesta a minha língua, o meu paladar que não saboreiam senão a hóstia. Protesta os meus joelhos que não querem se curvar diante de uma hóstia. Ó Deus, quem acalmará as inquietas exigências dos meus sentidos? A palavra de Jesus. Números 23:9, eu não sou homem para mentir. João 6, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Porém, que ele esteja sobre as aparências de pão e de vinho, ainda quando é um Judas, o sacerdote consagrando, ou um sacrílego fiel que comunga, quem que me assegura? A palavra de Jesus. Mesmo que os partidos e os ímpios o profanem os santos tabernáculos, entregue aos cães as hóstias consagradas, quem neste caso me afiança? Achar-se ali Jesus, a palavra dele. Por isso, meus irmãos, que eu estou meditando todo dia o Santo Evangelho no Instagram, para que os católicos estejam lendo a palavra. Agora, uma das causas da diminuição da fé é justamente o que o maior apóstolo da Eucaristia disse, São Pedro Julião Emardi. Se logo a fé provém da pregação, vai dizer Romanos 10:17, porque se prega pouco sobre Jesus, se crê pouco em Jesus. Então, quando se prega bastante sobre Jesus, a coisa aumenta. A perda do senso do sagrado, o mau exemplo, tanto de leigos como de sacerdotes, se comportando na Santa Missa com roupas inadequadas, com conversas ou com uma missa não tão bem celebrada, com falta de zelo. E como que a gente olha para a questão da catequese? Até que São Pio X dizia que é mais importante a catequese do que a Eucaristia, porque não se vive bem uma vida eucarística sem uma boa catequese. A minha filhinha comungou, se você vê lá no Instagram, lá, a fotinho dela, o primeiro dia da comunhão, devidamente vestida, devidamente preparada lá no Colégio Instituto Regina Celli pelo Padre Tiago, o ambiente da escola dela, um ambiente totalmente eucarístico, os professores levam na Eucaristia todos os dias, isso daí é uma maravilha, o papai ajudando em casa, ela, então ela teve uma boa catequese, mas eu vou falar um dia aqui na catequese do meu amigo que cuspiu Jesus no chão, o que eu recebi na minha catequese. Um dia eu fui para Aparecida, a minha catequista pulou no meu colo bêbada falando, faz um filho em mim. Graças a Deus eu me converti, então estou preparando, né, os meus filhos. Mas o que é mais importante disso? Primeiro você tem que ter noção da realidade. Eu gostaria tanto de ver o seu comentário aqui, se você percebe isso, se você está vivendo isso, se essa mensagem veio certo para você. E uma outra. O que eu quero é o resultado agora, irmão. Como reavivar a fé?
as minhas dicas, leituras e meditações eucarísticas. Cara, pelo amor de Deus, entra nesse link aqui agora que eu vou deixar. Leia esse livro aqui. Aqui, ó. No Presídio de Amor, Palavras de Jesus para uma malha mística que viveu em Campinas. É cada coisa que você vai escutar Jesus falando dele. O Papa da época pediu para São Leonardo de Porto Maurício escrever este livro, Excelências da Santa Missa. Não é possível você ler esse livro e ter uma vida eucarística da mesma maneira. Então você tem que ler sobre a vida eucarística. Por quê? Porque a leitura vai subir na tua inteligência. Você vai, o próximo passo, rezar em cima daquilo, pensar com amor em cima daquilo, meditar em cima daquilo, e você vai pegar o que está na sua inteligência, você vai trazer para o seu coração, como o Padre Stefano Manella em cima, e aquilo vai ficar pegando um fogo no seu coração, né? Então, leituras meditada sobre a vida eucarística, a leitura da vida dos santos sobre a Eucaristia. Olha o que o Carlos Acutis fez, ele criou um site maravilhoso sobre milagres eucarísticos. O Carlos Acutis era uma alma altamente eucarística, esse grande santo da Igreja Católica. Esse jovem tão eucarístico que é um sinal dos nossos tempos para jovens que estão dominados pelas mídias sociais, que aliás, com certeza é uma das coisas que trava o amor a Jesus na Eucaristia, porque pessoas que só ficam nisso não vão nunca querer amar Jesus de verdade. Entendeu? Ler testemunho do santo e fazer visitas a Jesus. E até aproveito para dizer para você que, junto com outro livro, esse é um dos lançamentos, Os Adoradores de Jesus Sacramentado, Visitas ao Santíssimo Sacramento de Santo Afonso. Eu vou lançar esse mês para pessoas que chegam no Santíssimo e não sabem o que fazem, né? Até pedi para o meu designer colocar um leigo na capa, né? Porque a maioria dos meus clientes aqui são leigos, olhar-se diante de Jesus, visitar Jesus e na própria presença de Jesus pedir a fé. Senhor, me dá fé, a minha fé está pequena e no que é possível a mim, eu quero lutar contra o reinado de Satanás. Por quê? Porque é na Eucaristia que se santifica e quanto menos santos tem, o poder do inferno toma conta. Então essa foi a minha meditação para você e me deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o impacto que isso teve na sua vida e eu rogo a Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento que isso gere frutos na sua vida espiritual. Deus te abençoe e viva Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento.